E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Voltamos aqui para fazer a análise do Thursday Night Football entre Los Angeles Rams 37 e Seattle Seahawks 38. Cara, quem foi se dormir ontem acabou perdendo esse grande jogo mesmo, onde entregou tudo que podia. Sei que alguns têm do famoso CLT, que é um mal necessário desse século aqui, tem as suas obrigações, mas quem dormiu, olha, perdeu um baita de um jogo. Um jogo que facilmente foi o melhor jogo de quinta-feira à noite. E, quiçá, o melhor jogo da temporada regular até agora. Falo isso com tranquilidade. A narração ainda do Everaldo Marques com o Anthony Curti, cara, foi cinema. Absoluto cinema. Sem dúvida nenhuma. Então, para eu falar desse jogo, onde que eu também fui dormir, era 15 para as 3 da manhã. Porque eu estava muito hypado por causa desse jogo, a minha adrenalina estava enorme e eu não torço para nenhum dos dois times, mas que jogo bonito. Cara, fiquei realmente em êxtase nessa partida. Mas antes de mais nada, se inscreva, deixa o like, comente e compartilhe com seus amigos. Me ajude a crescer nessa plataforma aqui e poder realizar meu sonho de trabalhar com futebol americano, certo? Vamos passar a falar um pouco desse jogo aqui. O começo desse jogo, a equipe dos Rams estava correndo bastante com o Karen Williams, aproveitando do pacote de personnel. A defesa do Seahawks é uma defesa que usa bastante a base níquel. Então, era uma parte que eu queria ficar de olho nisso. Os Rams estavam tentando bastante as quartas descidas, eles estavam sendo bem agressivos. Tanto que nesse drive foram duas tentativas, só que na segunda acabou que a defesa dos Seahawks começou a aparecer, fazendo o turnovers on downs. E, cara, uma coisa que eu quero falar aqui. O primeiro tempo foi um domínio total dos Rams. Apesar do Kenneth Walker aqui, que fez uma baita partida ontem também, tanto que foi ele que manteve o jogo ainda vivo em vários momentos no primeiro tempo, correndo muito bem na partida. Teve aquele bloqueio do Grayzable no screen do Kenneth Walker, que foi simplesmente sensacional. Nossa, o Grayzable daqui foi uma baita também adição junto com o Emmanuel. Então, e detalhe, o Emmanuel também saiu no final da partida, machucado. Ainda não temos atualizações sobre ele, né? É algo pra gente ficar monitorando. Voltando à questão que, cara, os Rams não. Eles não. Os Rams não. O Matt Stafford não tava tomando pressão do Seahawks. Tanto que eu vou mostrar até umas coisas aqui pra vocês. Esse aqui, caso vocês não estejam conseguindo ver, o Oden não estava sob pressão nessa partida. Foi em 66,7% da parte do tempo. Foi 24 de 33 passos tentados, 400 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, um rating de 143,5. Cara, foi simplesmente a aniquilação no primeiro tempo, não tinha que fazer. Sendarno também não estava muito bem nessa partida, no primeiro tempo, como toda a equipe. Mas a defesa dos Secos aqui estava tentando fazer a parte deles. Tanto que segurou bastante até em sua situação de red zone. Eles só conseguiram converter em metade na partida toda a pontuação de touchdown. Então, algo para foi bem importante. E outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Olha isso daqui. Esses foram os números de posse do primeiro tempo. Foram 21 e 13 segundos que a equipe dos Rams ficou em campo. Enquanto a equipe dos Seahawks ficaram 8,47. Ponto não, 8 minutos e 47 segundos. Foi simplesmente o domínio, ó, mais que o dobro de first downs. De passes também, o dobro. Só não foi o dobro, mas mesmo assim ainda foi a mais. Turnovers, teve aquele turnover onde que
Cooper Kupp acabou sofrendo fumble. Foi algo que, olha, parecia que ia acabar cedo a partida, não ia ter muita emoção. As pessoas já estavam taxando o Sam Darnold de pipoqueiro, eu era uma delas. Então eu venho nesse vídeo falar: me desculpa, Sam Darnold. Eu estava errado. Eu estava falando que você ia ser um pipoqueiro nessa partida. Me desculpa, você acabou calando a minha boca e de muitas outras pessoas aí. Deixa aí nos comentários também o desculpas pro Sam Darnold. Você tá vendo o vídeo até aqui. Ó, voltando aqui pro vídeo, o Matt Stafford, mais uma vez, com passes mais de 10 jardas e 20 jardas, fazendo um trabalho muito bom. Tanto que, ó, para mais de 20 jardas foram 3 de 6 passes tentados. E para mais de 10 jardas foram 9 de 17 jardas de passes tentados. Então, trabalho muito bom. Apesar que eu vou começar a chegar aqui na parte onde começou. Pode ter sido o começo do fim dessa derrota dos Rams. Mas a defesa dos Rams também no primeiro tempo estava conseguindo pressionar o o Sam Darnold aqui. E vou começar agora a falar a parte que começou a desandar. Primeiro, quando o Dodson acabou se machucando, entrou o Justin Tedet, e numa quarta descida, onde a equipe dos Rams estava perto da end zone, acabou fazendo um TD numa quarta descida, mas acabou voltando por causa de falta do Justin Tedet. Teve um passe que o Matt Stafford perdeu o Pucanacua livre, onde que seria um belo ganho de jardas. Outra coisa também foi horrível. Ah, falando em Pucanacua, deixa eu mostrar algumas estatísticas dele aqui para vocês. Começando com essa daqui. Agora o Pucanacua, nas últimas 3 partidas, teve 573 jardas recebidas. Ele empatou como o terceiro maior nesse quesito aí. Tanto que primeiro tem o Josh Gordon, que é antigo Cleveland Browns, que jogou também nos Patriots e outras equipes. O Calvin Johnson Jr., Megatron, antigo companheiro de equipe do Matt Stafford. E o Pucanacua empatou com o Chad de Ocho Johnson, com 573 jardas. O menino também tá vivendo um inferno astral, que já já eu falo aqui. E outra coisa, 3 jogos com mais de 150 jardas, empatou com outro jogador dos Rams que acredito que muitos torcedores dos Rams conhecem, a Ice Bruce. Quem foi a Ice Bruce, para quem começou a acompanhar faz pouco tempo? Ele fez parte daquele time de 99, onde o ataque do Show on Turf, com o Kurt Warner e o Marshall Faulk, dominou a NFL naquela época. Mas o recorde foi em 1995. E o inferno astral que o Pucanacua viveu, porque ele tava em uma live stream lá com 2 outros streamers, que eu não vou lembrar, um deles era o Neon, parece. Onde que eles foram ensinar a fazer uma comemoração pro Pucanacua fazer na partida de ontem. Só que era uma. Tinha gestos de apologia pro antissemitas. Bem complicado isso. Onde que depois ele se desculpou, que ele falou que ele não sabia disso. E depois também falou da arbitragem da partida de ontem. Olha, tomou um puxão de orelha do Chama que veio, tomou multa provavelmente. O irmão dele, cara, que rolê aleatório. O irmão dele foi preso porque roubou um carro de um jogador dos Lakers, adultiero, que é rookie deles. Cara, mas apesar disso tudo tá acontecendo, ele fez uma baita partida, com 12 recepções, para 225 jardas e 2 touchdowns. Cara, foi impressionante isso. Ah, e outra coisa. O primeiro tempo, o Sam Darnold estava sofrendo bastante, tanto que a pressão estava chegando em cima dele, ele não conseguia respirar, o único que conseguia fazer alguma coisa era o Kenneth Walker e o Charbonnet. O Jackson Smith-Jigba, ele teve literalmente só um alvo no primeiro tempo, um alvo. Mas aí, depois do segundo tempo, esse jogo se transformou numa loucura total. Total mesmo. O que aconteceu?
Ah, a, a linha defensiva também do Celtics começou no último quarto a pressionar demais a equipe dos Rams. Tanto que, vou mostrar outros números aqui. Pera aí, só um minuto. Ah, outra coisa, eu quero voltar no primeiro tempo. Como vocês podem ver aqui, ele não tentou nenhum passe para mais de 10 jardas no primeiro tempo sem dar. Sendo que ele liderava a liga, né, em passes downfield, no fundo do campo para TD. Por isso que foi esse domínio todo no primeiro tempo da equipe dos Rams. Mas aí, aqui, voltei. A defesa do Seahawks, no primeiro, terceiro quarto, só tinha quase 27% rate, de rate de pressão em cima do Stafford. 7 pressões, mandando blitz em 38,5% das vezes. Mas aí no último quarto foi onde que a chave virou para essa equipe do Seahawks. Onde que foi 40% de pressão de para cima dele, 10 pressões e sendo que não precisou nem mandar blitz, onde foram só 16%. Cara, simplesmente não tomou conhecimento e... Opa, calma aí. Eu vou voltar pra cá. Tanto que quando ele sofreu pressão, olha isso. Foi 33%. Foram 5 de 16 passos tentados Matt Stafford para 57 jardas. Não consigo fazer nada. Um rate de 43. Cara, foi aí que a coisa começou a desandar muito. Tanto que acho que a faísca foi o retorno de punch do Rashid Shaheed, que pela segunda vez na temporada faz isso. Olha, não pode ter ajudado muito na questão de receber, mas nos retornos está sendo fundamental para essa equipe do Seahawks. Sem contar que a, depois o Sam Darnold, e cara, teve duas interceptações que, olha, tava bem complicadinho. A primeira, ele só tomou o corte do passe, foi interceptação de quem eu vou até me lembrar aqui agora. Ah, do Josh Wallace, onde que ele cortou a linha de passe. Mas o segundo, que o Kobe Turner, ele dropa pra zona. E o Sendardo não vê de jeito nenhum, não era pra ter acontecido. Ah, e Kobe Turner, o Zé do piano, como revelado no Marcos falou ontem. Uma baita partida também. Pena que não saiu com a vitória, mas jogou muito bem. Ele teve interceptação, dois sacks, ó. Ele jogou muito bem aqui, ó. Deixa eu até vocês verem aqui ó, o número. Cadê aqui? A Kobe Turner aqui. Teve tackle for loss também. Cara, foi um sec e meio. Contou, certo? Que contaram a metade pro Jerry Grayson. O segundo sec. Então, voltando aqui. A, teve esse retorno aí do Rashid Shaheed, onde depois o Sam Darnold reacendeu a partida. Onde que ele fez um passe pro A.J. Barner, tight da equipe. Deixando em uma posse. Aconteceu o lance mais maluco que eu já vi da história da NFL. Onde que o passe foi para trás e eu descobri pelo Gui Corren que não é fumble, é bola morta. Porque se fosse fumble, somente o Sam Darnold poderia ter recuperado aquela bola para fazer o TD. Mas o Charbonnet, como era bola parada, aí o Charbonnet pegou a bola como se não quisesse nada. A hora que eu vi aquilo, eu falei, pronto. Eu juro pra vocês, na hora que aconteceu o lance que não tinha acontecido nada, eu ia escovar os dentes. Só que quando eu voltei, eu vi que estavam revendo, eu falei, eu não tô entendendo nada. A hora que eu vi, eu chamando, eu falei, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Meu senhor, o jogo tá vivo ainda. E outro detalhe que eu queria falar pra vocês. Sabe qual que eram as chances de vitória nessa partida do Celtics? Faltando 9 minutos para acabar o último quarto? 2,7. Os Rams deram uma de Giants. Pra quem não sabe, eu sou torcedor dos Giants. Me lembrou muito o jogo dos Giants contra a equipe do Denver Broncos. É, só veio os negócios de guerra lá na minha cabeça.
Cara, foi impressionante isso, foi impressionante. E outro detalhe, o Seahawks fez literalmente história nessa partida. Fez história. Cadê? O... Eles foram o primeiro time da NFL a ganhar um jogo no overtime com uns 2 pontos. Cara, que coisa maluca. Eles fizeram história, literalmente. Sam Darnold entrou pro livro dos recordes aqui, cara. Ah, outro detalhe. A Mina Kimes com do Next Gen Stats aqui. Onde que é aquela última campanha deles no overtime. Foram de 4 das 5 passes tentados no overtime. Eram de probabilidade muito baixa, mas mesmo assim eles conseguiram. Então, Sam Darnold aqui brilhou. Sendo que a equipe dos Rams fez o touchdown, botando pressão para cima do Sam Darnold para tentar fazer o touchdown. Cara, aquela conversão de 2 pontos era fundamental, porque eles iam ficar em posição field goal, os Rams. Esse também, o ataque estava funcionando muito bem. Então, eles fizeram certo em fazer isso. E outra coisa, é a primeira vez que um time desde 1975, onde que tem mais de 400 jardas, onde não entregou a bola, não tomou sec, forçou 3 turnovers e perdeu a partida. A equipe dos Rams. Algo que foi bem frustrante para os torcedores dos Rams e para a equipe do também. E outro detalhe, com essa vitória aqui, os Seahawks agora tomam a liderança da NFC. As chances deles vão para 51%. Tudo bem? 51% agora de chances dos Seahawks levarem a NFC. Ah, 52 não, perdão. 51 não, 52%. E agora os Rams estão com 21%. Mas ainda a equipe dos 49ers pode pegar a seed 1. Porque o Seahawks na última semana pega a equipe dos 49ers. Então vamos ficar de olho. Mas é isso, gente. Agradecer vocês por esse vídeo aqui. Nossa, ficou bem comprido o vídeo. Cara, que jogo bom. Quem não assistiu, por favor, vejam essa partida. Vejam o highlight, ou até a partida toda, ou o condensado. Mas, por favor, vejam. Foi maravilhoso esse jogo, maravilhoso. A gente volta. Eu não sei se eu vou voltar no domingo ou na segunda, mas teremos vídeo mais pra frente. Um beijo, abraço e até mais.